Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas pela minha ausência. Peguei uma gripe muito forte, me deu muita tosse e a tosse ela atrapalha muito para esse tipo de conteúdo, né? Que a gente tem que conversar, que a gente tem que ler relatos, mas estou bem, graças a Deus. Já melhorei bastante, né? Antes do relato de hoje, eu queria bater um papinho com vocês com relação a tipos de lobisomens. A gente já viu em um vídeo que existem várias formas, né, de lobisomens. Mas e com relação à maldição? Por que que isso acontece? Por que que um homem se transforma nesta fera, né? Segundo uma pesquisa que eu fiz, existem dois tipos. Aquele que ele é natural, né, que ele já nasce com a maldição. Alguns dizem que o primeiro lobisomem ele veio da Grécia, outros dizem que foi o primeiro lobisomem o rei Nabucodonosor, né, da Bíblia, o rei da Babilônia, que por causa do seu pecado Deus o transformou em um animal, né, mas enfim, tem aquele lobisomem que ele é natural, né, geralmente ele é um ser mais pacato, né, ele vive em florestas, até protege, né, as florestas, ele só ataca quando é ameaçado, quando invade seu território, ou quando é emboscado, né, por caçadores, né, daí ela ataca. Ele prefere se alimentar de animais, né, onde ele caça ali, e geralmente seus olhos são amarelados, em alguns casos ele até fica com o olho amarelo quando está na forma de homem, mas é um animal não tão hostil, claro. Ninguém quer cruzar com um lobisomem desses, né? E existe aquele lobisomem que ele é pactuado. O que é um pactuado? É aquele que ele procura uma entidade maligna e ele deseja se tornar naquela criatura. Este lobisomem, ele é o mais perigoso de todos, né? Ele se identifica em forma de porco, até de cavalo, e ele é um ser extremamente maldoso, né? Agressivo. Olhos vermelhos, um lobisomem que ele ataca, né, o ser humano sem piedade, né, talvez até por causa da sua raiva, né, às vezes é uma pessoa em busca, à procura de vingança, então ele procura fazer o mal mesmo para as pessoas. Esse é o que faz pacto, né, para virar um lobisomem. E diz a lenda que algumas mordidas de lobisomem pode até transformar, né, uma pessoa comum em lobisomem, o que seria um terceiro tipo. Mas a gente vai ficar nesses dois tipos, né, o natural e o pactuado. Ninguém quer encontrar com nenhum dos dois, né? Embora seja uma criatura extremamente interessante. E o relato de hoje fala de uma família, né, de uma mãe com seus filhos e do encontro que ela teve com este ser, né, o pavor, o medo, né, estavam ali constante. E hoje eu vou trazer esse relato para vocês. Bora lá? Este caso me foi passado por uma amiga. E isso aconteceu com uma amiga da sua mãe, conhecida por Dona Luzita. O ocorrido se passou na região de Itaquaquecetuba, cidade da Grande São Paulo. No início dos anos 80, Dona Luzita tinha 3 filhos, 2 rapazes de 17 e 19 anos e a sua caçula, uma menina chamada Lia, de 12 anos. Levavam uma vida dura, trabalhando em uma das tantas olarias da região que ficavam próximas às matas, aonde a matéria-prima para a confecção de tijolos e telhas, ou seja, barro e madeira para os fornos, eram abundantes. Moravam em um casebre nas redondezas, cedido pela própria olaria. Dona Luzita trabalhava por tarefa, milheiro batido em um horário que se iniciava às 6 horas da manhã e ia até às 16 horas. Depois retornava para ajudar a sua filha nos afazeres da casa. E seus 2 filhos iniciavam um pouco mais tarde, mas também saíam mais tarde.
pois eram incumbidos de operarem o forno que ficava aceso a noite toda. Certo dia, Dona Luzita voltou para casa, pegou 2 sacolas, dessas que se usam para ir à feira, e junto com sua filha se dirigiram para a vila. O objetivo era o de fazer algumas compras básicas semanais: arroz, feijão, óleo, velas, esse tipo de coisas. Tinham que vencer algumas léguas para chegarem ao armazém da vila. Aquelas estradinhas de terra marcadas pelas passagens de carroças e velhos caminhões de transporte de tijolos e telhas, que eram fabricados pela olaria. Elas chegaram lá, já era o início da noite. Fizeram suas compras e voltaram num caminho levemente clareado pela luz da lua entre as nuvens. Caminhavam sozinhas, carregando as sacolas de compras. De um lado daquela estrada, que parecia não ter fim, tinha uma farta mata, ladeada por um pequeno córrego com um leve filete de água limpa, provavelmente fruto de algumas minas d'água. E também um bom trecho de lagoas criadas artificialmente para a extração do barro ou areia que se interligavam em uma vegetação mais baixa, bem semelhante ao brejo. Era normal ouvir o coachar de rãs e sapos no caminho. Quando estavam a certa altura de chegarem em casa, Lia notou algo em meio às árvores da mata. Pareciam 2 olhos vermelhos as observando. Indagou a sua mãe sobre o que poderia ser aquilo. E sua mãe voltou sua visão em direção para onde a filha observava. Elas pararam um pouco, tentando adivinhar o que poderia ser. E foi então que a criatura se revelou. Ela veio caminhando rápido em direção a elas. Era uma criatura amarronzada, magra e de pelagem rala. Olhos de um vermelho vivo e feroz. Orelhas semelhantes a de um porco e dentes salientes. No começo acharam ser algum enorme cão perdido, mas ele vinha andando em pé, rápido, mas trôpego ao mesmo tempo. Soltou um urro, meio que lamentoso e amedrontador. Então as duas largaram as sacolas e se colocaram a correr. E apesar da criatura se mover meio que manquitolando, ela vinha rápido. E talvez se a distância da casa fosse maior, com certeza ela as alcançaria. Aos gritos, chegaram na velha casa. Trancaram a porta. Infelizmente, era uma porta muito velha, assim como a janela e a casa toda. Elas continuaram a gritar lá dentro, desesperadas, pois sentiram que a criatura estava ali, já perto. O velho cão atacou, mas não foi páreo. Logo se ouviu um ganido e o silêncio do bicho. A fera chegou de maneira brusca e se bateu contra a porta. A porta se esfarelou e então ela entrou na casa. Não tendo saída e desesperadas, as duas nem tinham mais forças para gritarem. Dona Luzita pegou aquele pedaço de ferro de atiçar as brasas do fogão de lenha para tentar se defender daquela figura diabólica. E nesse instante se curvou para trás de dor ao sentir uma violenta paulada desferida pelo filho mais velho, que já estava voltando do trabalho e tinha ouvido os gritos. Ele correu o mais rápido que pôde
e ao chegar se armou de um rústico, mas firme cabo de enxada que se encontrava ali no terreno. Entrou rápido e desferiu o golpe, segundo de outro e mais outro. Uivando de dor, a fera se lançou contra a janela, vindo a quebrar-se, e caiu no terreno. Seu irmão e outros oleiros, que também chegavam naquele momento ao local, levaram um susto ao ver tão grotesca criatura e atiraram muitos paus e pedras no bicho, que fugiu cambaleando para o mato, sumindo em direção à mata. Alguns mais afoitos queriam perseguir a fera, mas outros mais sensatos diziam não ser uma boa ideia. A visibilidade em área aberta já não era das melhores. Quem dirá no meio do mato fechado? Seu filho mais novo e mais alguns voltaram algumas centenas de metros na estrada e recuperaram as sacolas deixadas para trás por sua mãe e irmã. Enquanto isto, os que ficaram consertaram a porta e a janela. E então as pessoas se retiraram para as suas casas. Foi dito dias depois que em uma olaria algumas léguas dali, um homem matou um ser similar, flagrando-o tentando entrar em seu pequeno galinheiro. Descarregou sua arma no bicho e, espantado, viu a criatura se transformar em um oleiro daquela região. Uma pessoa avessa a conversas e amizades e que vivia sozinho num casebre daquela olaria. Tá aí, pessoal. Demorei uns dias por motivo de doença, não estava conseguindo nem falar direito, mas trouxe aí um relato impressionante sobre esta lendária criatura. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal, deixa também o seu comentário e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.